Então, boa noite, pessoal. Me chamo João Oliveira, trabalho como analista de Ô, BI na João, tua GAVB. ligação tá um Oi? pouquinho baixa aí, tua voz aí. Melhorou? Deixa eu ver. Ah, não, eu que tava com o áudio baixo. Pode seguir aí. Ah, tá ok. Então, boa noite, gente. Eu me chamo João Oliveira, trabalho como analista de BI hoje na GAVB. E nessa apresentação a gente vai fazer uma demo, vai falar um pouco sobre a Microsoft Power Platform, né? E vamos fazer uma demonstração da integração entre as ferramentas, tá? Então, vamos iniciar. A Microsoft Power Platform, ela é uma plataforma low code, eu até poderia ter botado ali barra no code, né, também, que integra as quatro ferramentas que hoje é o carro-chefe é o Power BI, né, aquele que todo mundo conhece, da Business Analytics, né, para gerar dashboards, o Power Apps, que está começando a ganhar bastante destaque agora no mercado, né, para gerar aplicações de negócio, usando pouco ou nenhum código, no exemplo, inclusive, que a gente vai ver hoje, a gente não vai usar nenhum código. O Power Automate, né, que é uma solução de automação de processos, né, tanto de, como posso dizer, de utilização de fluxo de processos, utilizando os recursos dentro da Microsoft, como inclusive de RPA. A gente não vai conseguir ver o RPA hoje, tá, mas no outro momento a gente pode falar sobre isso, utilizando um recurso externo, né, desktop. A gente baixa o UI Flow, instala na nossa máquina, tem que ser uma máquina com Windows 10 Pro, e aí a gente pode fazer automação também de processos no desktop. E por último aí, o mais recentemente conhecido, né, tem se falado mais por último agora, que é o Power Virtual Agents, que é o chatbot, que ele é no code, ele é baseado em fluxo, a gente vai ver ele também. A plataforma em si, ela tem o Power BI como carro-chefe, né, mas ela funciona como grande, como posso dizer assim, a grande virtude dela é a comunicação entre as ferramentas, né, e como elas trabalham em comum entre si, potencializada por esses três serviços que estão aqui embaixo destacados, né, que seriam os Data Connectors, né. O que seriam os Data Connectors? Os Data Connectors são as possibilidades de conexão das quatro ferramentas com serviços tanto da Microsoft quanto externos. Por exemplo, hoje, quem já trabalha com o Power BI, a gente vê lá N possibilidades de conexão nativa do Power BI com os próprios serviços da Microsoft ou outros serviços, né? De banco e serviços de nuvem, né? A gente tem também esses mesmos conectores dentro do Power Apps e eles passam de 300 conectores. A gente pode, por exemplo, conectar tanto a bancos de dados on-premises, né, quanto, por exemplo, a bancos de dados na nuvem. Ou seja, a gente pode estar usando o Power Apps para criar uma solução que vai agregar valor dentro daquilo que a gente já tem na empresa, né? Como ERPs lá, que, por exemplo, sistemas legado, que daqui a pouco, vou chutar um exemplo aqui, tá? É desenvolvido em Delphi e eu não tenho hoje mais um desenvolvedor Delphi. E eu preciso criar uma solução nova, mobile, que vai imputar dados dentro do ERP do meu sistema. Então, eu posso, por exemplo, criar uma aplicação web, o web, né, que eu posso instalar o Power Apps no meu celular e aí trabalhar com essa aplicação que vai imputar dados lá no meu sistema legado. Ou mesmo desktop, eu posso desenvolver uma aplicação no formato de tela, né, que eu vou abrir ela no browser e também fazer adicionar novos recursos ao ERP que eu já tenho, né? Um caso seria esse. Outro caso, por exemplo, seria de eliminação de planilhas, né? Hoje eu faço, por exemplo, input manual em planilhas. Eu posso criar uma aplicação que vai fazer esse input via Power Apps, alimentando lá o meu ERP ou mesmo uma planilha. Pode ser uma planilha. Isso facilita, inclusive, o ETL lá para quem vai trabalhar com o Power BI, né? Para receber o dado certinho lá. Então, os Data Connectors, eles são essa possibilidade de conexão com múltiplas plataformas, né? O AI Builder, ele utiliza o mesmo motor lá do Azure Machine Learning Studio, né? Então, eu posso adicionar recursos de inteligência artificial dentro dessas ferramentas. Por exemplo, eu posso ter lá no Power BI os meus insights, né? Quem já trabalha com o Power BI vai clicar lá e ele vai gerar insights
do meu banco de dados, né, que eu mesmo não percebi quando eu criei lá os meus painéis. E a mesma coisa eu posso fazer com o Power Apps. Eu posso, por exemplo, criar uma regra de negócio lá, onde ele faça um teste de um cadastro de um novo cliente para saber se ele pode ser um possível mal pagador, com base numa série de dados que eu vou ter lá dentro da minha base, né? O Power Automate, mesma coisa, eu posso agregar recursos de IA dentro dele que vá predizer ações que eu precise executar. E o Power Virtual Agents, da mesma forma, né, ele vai alimentando a conversa, né, e vai tornando o meu robô ali, o meu chatbot cada vez mais inteligente, né, aumentando as possibilidades dele de diálogo. E o grande coração disso tudo, né, seria o Common Data Service. O AI Builder, ele está embutido dentro do serviço do Common Data Service, tá? Então, uma vez que eu tenha assinado o serviço, tanto de Power Apps como de Power Virtual Agents e Power Automate, utilizando o Common Data Service, eu começo a trabalhar com o AI Builder para potencializar essa parte dentro do meu negócio. Uma outra possibilidade interessante também com o AI Builder, por exemplo, é a visão computacional. Eu posso estar fazendo um aplicativo de inspeção de veículo, onde em vez de eu digitar a placa do veículo, eu tiro uma foto da placa do veículo e através do AI Builder ele faz a leitura da foto, né, e imputa a placa lá no meu dataset. Seja no Common Data Service, que daí o Common Data Service ele vai servir como repositório de dados, né, do Power Apps. Se eu, por exemplo, estou desenvolvendo uma solução nova, ao qual eu não vou integrar ela com o meu sistema legado ou com os meus bancos de dados já on-premises, né, eu posso contratar o serviço do Common Data Service e criar um novo banco de dados só para o Power Apps, né. A grande vantagem de trabalhar também com o Common Data Service é que eu consigo colocar regras de negócio nele, né. Eu posso, por exemplo, fazer inputs de dados, onde eu vou fazer testes lógicos nele antes dele receber o dado. E também a questão da segurança, né? Onde eu vou ter esse dado na nuvem, lá na Microsoft, eu não vou me preocupar com infraestrutura. Aqui, então, falando mais especificamente do Common Data Service, tá? Ele tem essas camadas aí que a Microsoft destrincha dele, né, para poder explicar melhor, né? Então ele tem a camada de segurança, que vai ser a autenticação via Active Directory, né, do Azure Active Directory, para permitir o acesso condicional, né, e a autenticação multifator, né, por exemplo, usando o celular. Então, assim, a gente vai ter suporte para autorização até o nível da linha e do campo, fornecendo recursos mais avançados para auditoria. Na parte de lógica ali, a gente vai ter formas de que a gente possa aplicar mais facilmente lógica do negócio, né, no nível dos dados. Daí é aquela questão da regra de negócio, né? Independente de como o usuário vai estar interagindo com os dados, né, as mesmas regras que se aplicam podem, por exemplo, identificar duplicidades, podem detectar fluxos de trabalho. Isso lá no caso tanto do Power Apps como do Power Automate. Então, ele traz essa parte de lógica integrada para o nosso dataset, tá? Utilizando como data service. Dados. Em termos de dados, tá? Ele oferece controle do modelo de dados para que a gente possa descobrir, ou modelar, ou mesmo validar relatórios, né? Validar os dados para que ele gere relatórios sobre os nossos dados. Então, ele garante mais controle de como os dados estão sendo usados, né? Tanto armazenados como utilizados dentro da nossa infraestrutura de trabalho, usando Power Apps, usando Power BI, usando Power Automate ou Power Virtual Agents. E a parte de armazenamento, né? Ele faz aí o armazenamento dele na nuvem do Azure, né? Então acaba que o Common Data Service ele não é o Azure, mas ele faz utilização dos recursos de armazenamento do Azure, né? E esse armazenamento vai eliminar a necessidade da gente se preocupar, né, com como nossos dados estão dimensionados aí, claro, né, tudo decorrente de um custo, né, que tem que ser levantado, que a Microsoft inclusive oferece uma calculadora de custos para isso, a gente pode estimar esses valores, né, e a gente não tem a preocupação com a infraestrutura local, né. E por último, a integração, né? A integração que é o grande segredo aí da plataforma, né? Que a gente pode usar tanto APIs, né, quanto webhooks,
e é uma flexibilidade enorme, né? Por exemplo, eu tenho aí Salesforce, eu tenho, enfim, série de possibilidades que a gente vai ver para frente, tá? E, por exemplo, eu tenho uma necessidade de fazer uma conexão com algum tipo de dado que a Microsoft não me oferece o suporte nativo. Eu consigo, sim, desenvolver um conector customizado para ele, tá? Aí vai necessitar programação, né? Vai necessitar o envolvimento de um desenvolvedor. E aí é que entra a questão da Power Platform, que hoje ela é vista de certa forma, né? Ela é low code, no code, mas também ela é possível de expandir possibilidades utilizando o desenvolvimento, né, com código. Então, ela é tanto para usuários de negócio quanto para desenvolvedores experientes, né? Essa aqui é uma das grandes chaves também. Então, falando da primeira solução aí da Power Platform, né, o Power Apps, o que que é? O Power Apps é uma ferramenta de desenvolvimento, né, no code e low code. No code porque eu posso trabalhar ali, desenvolver a aplicação só arrastando caixinhas, né, no drag and drop, ou então inserindo código, né? O low code seria, vamos fazer a associação com o Excel. O Excel seria uma ferramenta, vamos dizer, low code, que ele tem lá as próprias funções dele, né? Não é uma linguagem de programação, são as funções do Excel. E da mesma forma, a gente vai ter dentro do Power Apps as funções do Power Apps. Então, é isso que agrega para ele a categoria de low code, né? A gente pode desenvolver diferentes tipos de aplicações que a gente vai ver agora nos próximos slides e os mais variados conectores, né? Desde o Common Data Service, SharePoint, Dynamics 365, o SQL Server, o Azure SQL, Office 365 e não só serviço da Microsoft, né? A gente pode conectar com outros serviços também. Daí a gente teria que explorar isso lá dentro da plataforma, né? Entrar no site lá e olhar, mas puxa, são muitos recursos, assim, vamos dizer, bancos de dados, Postgre, MySQL, Oracle, APIs, pode conectar com Salesforce, pode conectar com, vamos supor, quem usa Slack pode usar o Slack, enfim, são inúmeras possibilidades de conexão, tá? O primeiro tipo de aplicação que a gente pode desenvolver, assim, o mais comum, né, com o Power Apps são os aplicativos de tela, que a gente pode fazer eles tanto tablet ou celular, né? E o que é o grande ponto positivo é a agilidade operacional, né? Ali o exemplo que está em tela ali é um mockup lá do site da Microsoft mesmo, tá? Mas a gente vai desenvolver o nosso próprio aqui, que tem ali uma inspeção de um veículo, ele faz a visita num determinado endereço, o colaborador faz essa visita no cliente, faz as anotações pertinentes e valida essa visita. Inclusive, por exemplo, dá para utilizando o AI Builder, dá para que a gente coloque ali uma forma de autenticação do próprio cliente, que ele faça uma assinatura em tela. Por exemplo, eu fiz uma entrega num determinado endereço, eu validei a minha entrega e aí eu tiro uma foto, por exemplo, do item, né, em estado íntegro, registro ali e posso passar para o cliente, né, para o recebedor fazer uma assinatura, né, confirmando o recebimento do item. É um exemplo, tá? Outra possibilidade, então, seria uma aplicação, né, do tipo de modelo a partir do Common Data Service, né? Ele é responsivo. Voltando aqui ainda no aplicativo de tela, quando a gente pode desenvolver a aplicação para tablet, tá? Não necessariamente ela tenha que ser especificamente para tablet. A gente pode desenvolver ela, no caso, no formato de tablet, para que a gente possa exibir ela no desktop. Aí, então, ela serve tanto para trabalhar num dispositivo móvel, quanto em tela no nosso ambiente de trabalho, no nosso computador. O aplicativo de modelo, ele funciona a partir do Common Data Service, tá? Ele é responsivo, e ele funciona basicamente como uma aplicação de tela, só que daí ele é propriamente focado na utilização do Common Data Service como repositório de banco de dados, tá? Aqui a gente está vendo uns dashboards, mas ele pode gerar tanto dashboards quanto tela para input de dados, manipular o banco de dados, trabalhar com regras de negócio, fazer, por exemplo, aquele tipo de análise que eu comentei antes, onde a gente vai inserir um dado de um cliente, né, e com base no histórico dele, ver se ele pode ser um possível mal pagador.
e assim por diante. Ele é uma solução já mais robusta, utilizando como data service, né? Justamente pela possibilidade de controle das regras de negócio, né? Do input e da manipulação dos dados, como da adição dos recursos de inteligência artificial. A gente pode criar portais também, né? Os portais, eles são basicamente sites que a gente pode disponibilizar para usuários fora da nossa empresa, né? E também ele é um serviço do Common Data Service, onde a gente pode cadastrar usuários e com autenticação, esse nosso usuário externo, que não necessariamente precisa ser da empresa, né? Ele pode fazer consultas. Vamos dizer, um site de uma operadora, que nem esse exemplo aqui, é um site de uma operadora de aviação. O cliente vai lá, faz uma compra de uma passagem, ele pode entrar no site com os dados cadastrais dele e ver em tempo real, né, como é que está a situação da passagem dele, se ele tem que fazer check-in, se já está próximo do horário do voo, enfim. É um sistema que pode ser disponibilizado daí para fora da nossa organização. Diferente aqui da aplicação de modelo, que esse é interno, tá? Esse é externo. Agora, então, falando do Power Automate, tá? O Power Automate, da mesma forma, ele é no-code ou low-code. No-code porque a gente pode trabalhar só com fluxos, né? Como esse aqui visto em tela, e a gente vai criar um também. Ou low-code, né? Onde a gente vai inserir as próprias funções do Power Automate, que são basicamente muito parecidas com a do Power Apps, tá? Guardadas as necessidades, né, de utilização aqui, porque aqui o Power Apps é uma aplicação de tela, aqui não, aqui é uma ferramenta de fluxo, né, de trabalho, mas são bem parecidas. Então, a gente vai ter, por exemplo, possibilidade de automação de rotinas. Cada vez que entrar um dado novo numa determinada planilha de Excel, no meu OneDrive ou numa lista no SharePoint, ele vai atualizar o meu Power BI. Ou seja, ele vai potencializar a possibilidade de atualização além das 8 vezes diárias que eu já faço para quem é usuário Pro do Power BI. Eu posso praticamente trabalhar com o Power BI em real time utilizando o Power Automate. Um exemplo. Eu posso também utilizar o recurso de IA, né, para fazer análise de possíveis eventos dentro do meu cenário de automação. Eu tenho um nível de segurança também de administração, onde eu não necessariamente posso habilitar todos os meus usuários, assim, para fazer o processo de automação, onde, por exemplo, eu posso correr o risco de ter gargalos do cara gerar uma automação de um processo que vai mandar dados da empresa para ele mesmo. Eu posso administrar isso, então a plataforma ela é segura. E da mesma forma, ela tem os mesmos conectores que os demais ferramentas da Power Platform. Posso, por exemplo, criar uma rotina que envie um arquivo da minha máquina ou do meu OneDrive lá para o meu Blob Storage, no Azure. É uma possibilidade também. Então, a ferramenta é bastante versátil, não necessariamente só para rotinas, vamos dizer assim, mais comuns, né? E também eu posso ter a possibilidade do RPA, né, que é usando o UI Flow, é uma interface gráfica, né, que vai fazer gravação de tela, né, conforme eu estiver trabalhando, conforme for o meu objetivo. Ou senão eu posso também utilizar a biblioteca do Selenium, né, dentro do UI Flow para, por exemplo, fazer um web scraping. O Selenium lá com Python, né. Então, a ferramenta, ela é uma ferramenta que ela está crescendo muito, tá? Ela até pouco tempo atrás, não sei precisar agora exatamente quanto tempo, mas, por exemplo, o ano passado eu não conseguia trabalhar com RPA de uma forma mais assertiva como eu trabalho hoje, tal como eu trabalharia com outros concorrentes do mercado. Então, hoje o UI Flow dentro do Power Automate, ele está concorrendo aí a pau com outras ferramentas, tá? Que eu não vou fazer a propaganda aqui agora, que não é o objetivo. E aí, então, nós temos aqui o Power Virtual Agents, né, que ele é um chatbot, que ele é baseado em fluxo, tal como o Power Automate. E aí, o que ele permite, né, tomar decisões, né, a partir de condições. Nós vamos criar um aí também. E eu posso fazer a integração dele com sites, com Teams, com o Dynamics, eu posso integrar ele dentro de um chatbot, dentro de um chat do Facebook, posso colocar ele dentro do Power Automate, fazer uma integração com o Power Automate, que nós vamos fazer esse teste hoje também no laboratório.
E é uma ferramenta que ela também está crescendo muito, justamente por essa possibilidade que ela dá de integração com as demais bases de dados da Microsoft, né? Nós podemos tanto ler uma fonte de dados, como inserir dados numa fonte de dados, né? A gente vai fazer hoje o exemplo que é mais rápido, né? Que seria o de inserir dados através do Power Automate. Nós vamos fazer uma simulação de venda, onde eu vou estar conversando com o meu bot, informando para ele o que eu fiz, o que eu vendi, quando eu vendi, o valor que eu vendi, ele vai estar imputando isso lá no nosso dataset. Então, agora sem muitas conversas, né, a gente vai partir para o nosso laboratório. Num primeiro momento, que antes de eu iniciar, alguém teria algum questionamento? O WhatsApp, alguém fez uma pergunta ali, se poderia entender o WhatsApp também. Ainda não, tá? Ainda não. Eu fiz essa pesquisa, pesquisei também lá nos connectors. O WhatsApp ainda não tem, mas há previsão, isso eu estive pesquisando, que possa ser inserido sim um conector com o WhatsApp, mas ainda não, se já está em desenvolvimento eu não sei, tá? Mas não, ainda não temos. Ô, João, complementando Oi? aí, o WhatsApp, né, são somente algumas empresas que têm direito de usar a API oficial do WhatsApp. Então, a Twilio, por exemplo, poderia ser integrado dentro do Power Virtual Apps, né? Power Virtual Agents, e Isso. aí ele poderia fazer essa integração com o WhatsApp. Então, basicamente, a Twilio pode gerar um número, né? E aí, a partir dali, esse número tu vai chamar no WhatsApp, e aí ele te chama uma API, né? Ali um webhook, por exemplo, que vai chamar o agente aí da Microsoft para responder. Tá? É assim que a gente faz no Google, em outros players também. Aí. Realmente, é uma possibilidade bastante interessante, não tinha pensado nisso, é verdade. Bom, então aqui partindo do nosso laboratório, tá? A gente vai fazer tudo no ambiente da Microsoft na nuvem, não vai ser nada na máquina, tá? Aqui eu já tenho um laboratório de vendas que eu criei previamente, né? Então, o que acontece? Eu já vou antecipar. Em alguns casos, eu fiz esse teste mais de uma vez, a ferramenta, em alguns casos, ela demorava para fazer conexão entre as plataformas, né? Por exemplo, eu fazia um input de um dado na planilha de vendas e levava ali alguns minutinhos para que o Power Automate identificasse aquele novo input de dados e avisasse lá o Power BI que ele tinha que atualizar. Então, para a gente evitar esse problema e por algum motivo o laboratório não ser interrompido, tá? Eu já deixei um pronto para que a gente possa ver etapa por etapa, caso haja algum problema no desenvolvimento desse que a gente vai fazer agora em tempo real, tá? Então, eu estou aqui dentro do meu OneDrive, tem que ser o OneDrive for Business, né? E o que eu vou fazer? Eu vou emular aqui um cenário de vendas. Eu vou clicar aqui em novo, nova pasta de trabalho do Excel. Ele vai abrir aqui para mim uma planilha do Excel. E eu vou criar aqui, por exemplo, data, produto, valor. Planilha bem simples. Primeiro ponto, tá? Quando eu estou trabalhando com o Excel, utilizando aí, por exemplo, o Power Apps para fazer input de dados ou Power Virtual Agents, eu não posso só trabalhar com a pastinha assim, né? Só inserir o cabeçalho e tá pronto. Não, eu tenho que transformar isso em tabela, tá? Então eu vou vir aqui em inserir, selecionei aqui as minhas 3 colunas, né? Data, produto, valor, inserir, tabela, ok. Opa, inserir, tabela, minha tabela tem cabeçalhos, sim, tem cabeçalhos, ok. Prontinho. Então quer dizer que a partir daqui ele vai começar a inserir os meus dados, tá? Só vou fazer uma coisa aqui para não confundir, ó, com a tabela selecionada, vou clicar em Design, e aí tabela 2 eu vou colocar aqui, ó, GAVB, para a gente saber que essa tabelinha aqui vai ser a que a gente vai utilizar para inserir os nossos dados lá via Power Apps e Power Virtual Agents, porque na hora que eu for criar o aplicativo e o robô, ele vai me perguntar onde que eu quero inserir esses dados. Então, quanto mais fácil eu identificar, melhor, tá? Então, está criado aqui o meu arquivo, eu vou criar aqui a pasta, vou chamar GAVB. Não, vou chamar vendas GAVB.
Esse vai ser o nome do meu arquivo. Prontinho. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma forma, eu tenho que buscar o link dessa planilha aqui para que ele se comunique os arquivos que eu vou trabalhar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, arquivo, informações, abrir o aplicativo na área de trabalho. Não adianta eu copiar essa URL aqui em cima, tá, gente? Abrir Excel. Então, ó, eu tô com o meu arquivo aqui do Excel, minha planilha do Excel aberta. Eu vou vir em arquivo, informações e copiar caminho. É esse endereço que eu preciso. Copiar caminho. Deixa eu abrir aqui o meu Notepad. Vou copiar esse endereço. É esse endereço que eu preciso. Aqui o que eu vou fazer? Ó? Eu vou apagar esses últimos caracteres aqui, ó, da exclamação para frente, tá? Eu preciso só que ele fique para mim aqui, ó, vendas_gvb.xlsx, tá? É esse endereço que eu preciso. Agora eu vou abrir aqui o meu Power BI. Deixa eu só deslogar aqui que eu estou logado no Power BI com a conta de um cliente. Um instante, por gentileza. O programa fechou. Deixa eu abrir novamente o Power BI aqui, porque ele deu um não respondendo e finalizou. Na hora que eu fui trocar de tela. Aí, prontinho. Agora foi. Olha, gente, tá tendo um problema aqui que eu não tinha previsto. O Power BI não queria abrir. Aí. Pronto. Pensou um pouquinho, mas foi. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou copiar aquela URL que eu já trouxe antes do lado do Excel, né? Vou vir aqui para dentro do Power BI, Get Data Web. Vou colar aqui, né? No endereço e vou clicar em OK.
Ele já exibiu aqui para mim a minha planilha, ó, lá dentro do SharePoint, planilha 1, tabela GAVB, bem como eu tinha salvo lá no nosso OneDrive. Ó, vou mostrar novamente aqui para eu carregar antes, para a gente não ter problema. Load. Prontinho, ó. Tá aqui a minha tabela ó, com os meus 3 campos, data, produto e valor. Se eu vir aqui no modelo dos dados, se eu vir aqui nos dados, né, eu não tenho nenhum registro ainda porque eu não imputei nenhum dado lá na minha planilha ainda. Tudo bem, é isso aí mesmo. Agora, eu vou voltar aqui, né, para o meu OneDrive. Posso fechar aqui e eu posso fechar aqui o meu Excel também desktop. Qual que vai ser o nosso próximo passo aqui? O próximo passo agora é eu começar a criar minha aplicação, tá? Lá no Power Apps, mas antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar esse painel aqui. Já vou deixar ele publicado. Não, vou publicar ele depois. Primeiro vou atualizar os dados quando ele entrar do Power Apps. Então, vou acessar aqui o meu navegador novamente. Vou fechar aqui a minha planilha de vendas de underline GAVB e eu vou explicar por quê, tá? Isso daqui é uma coisa que acontece e é bem comum quando a gente está trabalhando com uma planilha, de Excel como fonte de dados. O Power Apps, o chatbot lá, ele tem dificuldade, ele não consegue conectar o dado quando a planilha está aberta. Então, fecha a planilha e eu vou abrir aqui agora o Power Apps. Essa aqui é a tela, então, né, inicial, o nosso painel de criação de aplicativos, né? Se eu rolar aqui para baixo, tem os aplicativos que já foram desenvolvidos. Esse aqui foi o que eu fiz, que eu comentei do modelo de testes, né? E aqui tem alguns outros testes que foram feitos, tá? Por outros colaboradores aí da empresa. Primeiro passo, então, eu posso começar a criar minha aplicação de alguns modos, tá? De 4 modos, para bem dizer. Eu posso criar a partir do próprio aplicativo, eu começo pelo aplicativo, tem aqui o aplicativo de tela em branco, que daí seria o aplicativo de tela, seria aquele de celular ou tablet, né? Aplicativo baseado em modelo em branco, que seria aquela aplicação baseada no Common Data Service, que inclusive está aqui. Um portal em branco, que seria aquele site, né, que a gente teria aí aberto para usuários externos. Ou então iniciar pelos dados, tá, que seria a forma, vamos dizer assim, mais simples de começar a criar uma aplicação, onde eu posso escolher aqui o tipo de dado, o tipo de armazenamento do meu dado, e aí eu começo a trabalhar. Eu vou clicar aqui ó, em outras fontes de dados. Aqui em outras fontes de dados, eu tenho aqui, ó, como vocês podem ver, ó, uma série de conexões. Posso vir aqui ó, em abrir. Deixa eu mostrar aqui, até isso é legal da gente ver. Aqui são as conexões que eu tenho habilitadas atualmente para minha conta, tá? Aqui é um local onde, se eu criar um conector novo, ele vai ser exibido aqui. Então, deixa eu ver se ele vai carregar alguma coisa aqui. Não, ele não vai carregar nada porque não foi criado nada. Mas aqui seria, se eu for criar um novo conector, ele vai ser exibido aqui, tá? Então, página inicial, outras fontes de dados. E aí agora eu vou selecionar aqui o meu OneDrive for Business, da minha conta que eu estou logado, que é a gvb1microsoft.com. Seleciono ela. E aqui está a minha planilha de Excel. Ó. Vendas underline GVB, eu clico nela, ele vai exibir aqui a minha tabela, que é aquela tabelinha que a gente criou lá no Excel. Seleciono ela e clico em conectar. Percebe que o Power Apps foi fazer um carregamento, tá? Ele vai conectar nessa fonte de dados, ele vai fazer uma leitura dele e já vai trazer uma sugestão de aplicação. Então, como a gente pode ver, ó, essa daqui já seria propriamente a nossa aplicação. A gente já não precisaria, entre aspas, fazer mais nada aqui, né? Se eu clicar aqui nessa setinha aqui em cima à direita, ó, visualizar o aplicativo, eu já consigo ver como o aplicativo funciona.
Aqui seria todos os meus registros lançados, itens de busca. Aqui, se eu clicar no mais, eu crio um novo lançamento, já poderia inserir dados aqui. Aqui eu aprovo o lançamento ou não. E se eu tivesse lançamentos aqui dentro, eu poderia inclusive excluí-los. Aqui apareceu uma possibilidade que de eu interagir com o meu dataset, né, pela aplicação. O que recurso é esse que eu posso habilitar ou não, tá? Aí vai depender do objetivo da aplicação. Aqui à minha esquerda, eu tenho as minhas telas, ó. Ele separa por telas. Por exemplo, essa aqui é o meu browse screen, é quando eu logo, né? Essa aqui é a minha tela de detalhes, seria os lançamentos, né, que eu for fazendo. E aqui é a minha tela de edição, ou caso de lançamento, né, de novos dados. E eu poderia criar outras N telas aqui à medida que eu tiver necessidade disso, tá? Nesse momento aqui eu não vou fazer isso, a gente vai ficar só com esse exemplo mesmo. Um exemplo que eu posso fazer de ajuste aqui, ó, eu posso, por exemplo, clicar aqui ó, onde está escrito GAVB, e aí ele abre a barra de funções aqui para mim, ó, e eu posso fazer edição, posso escrever aqui, ó, vendas, em vez de GAVB, vendas. Ele já faz a alteração aqui em tela para mim, ou então eu poderia aqui à direita, ó, vir nas propriedades, onde ele me traz mais possibilidades. Aí eu tenho aqui a fonte do texto, o tamanho, a cor, quando eu passar o mouse por cima, o que, que vai acontecer, se vai trocar de cor, se vai ganhar desfoque, enfim, aí são N possibilidades de customização de visual, tá? E a mesma coisa nas outras telas, ó. Detail Screen, clico aqui em GAVB, posso colocar aqui a tela de detalhes. A tradução bem literal, né? E aqui eu posso botar nova venda. Novo registro. É bem dessa forma mesmo, tá? Bem simples, não tem muita firula, assim, vamos dizer, né? A gente pode ter aplicações robustas? Pode. Aqui no nosso caso é um exemplo só, tá? Mas a gente pode ter, sim, aplicações bem mais robustas interagindo com os nossos dados on-premises ou na nuvem, tá? Ou com APIs aí, né? Que a gente possa vir a conectar. Então, agora o que que eu posso fazer aqui? Ó, eu venho em arquivo, clico em salvar, app na nuvem, aqui, ó, aplicativo, vou botar aqui app vendas GAVB e clico em salvar. Uma vez então salvo aqui o meu aplicativo, eu posso clicar em compartilhar, tá? E aí ele vai abrir uma tela aqui onde eu posso compartilhar com usuários da minha empresa, né? Aqui no caso só sou eu mesmo, então como proprietário, então só eu vou trabalhar com essa aplicação. Então eu posso ter esse nível também de segurança que alguns usuários vão utilizar, outros não, né? Aqui eu vou cancelar e Ô, aqui João, Oi, uma dúvida. vamos lá. É preciso ter uma licença do Microsoft Office? Tá, ali, assim, nós temos níveis, tá? Se a gente utilizar uma licença do Microsoft Office, sim, o Power Apps está inclusa nela, tá? Tal como outros serviços. A gente daí tem que ver qual que é a licença, né? Tem algumas licenças lá, tem a mais barata que não tem, eu sei que a segunda ali da escala, na escala de valor, ela tem o Power Apps incluído. Aí tem o Power Apps, tem o OneDrive, tem o SharePoint, se eu não estou enganado, e aí a gente pode trabalhar com base de dados tanto no OneDrive, utilizando o Excel, ou no SharePoint, criar uma lista no SharePoint lá. Claro. Tá? Então, sim, ele está incluso no Office. Mas aí, se a gente, por exemplo, utilizar uma nossa conta Pro do Power BI, a gente pode criar uma conta de desenvolvedor, que ela é bem simples, a gente pode entrar lá no Google e digitar conta de desenvolvedor Microsoft 365, ele já te dá o passo a passo. É bem simples de criar, é uma conta gratuita para testes, né? E aí você pode criar aplicações aí na sua casa, né? Então, sim, está dentro do pacote de serviço. A cobrança, tá? Em termos do Power Apps, aí ele tem dois tipos de planos, tá? Uma que eu não vou me lembrar agora exatamente os valores, mas uma está na faixa dos R$ 50, outra está na faixa dos R$ 150. E aí o que muda de uma para outra é o volume de armazenamento, tá?
e a adição de alguns recursos. O AI Builder vai ter em todas e os conectores vai ter em todas, tá? O que vai mudar vai ser ali alguns recursos no próprio Common Data Service lá para níveis de armazenamento. Mas basicamente o que muda é isso, uma vai ter, enfim, 50 GB de armazenamento e a outra vai ter 200 GB, é uma coisa assim. E esse valor ele é por usuário, tá? Então, aí a pessoa pode pensar assim, né, lá do negócio, né, da área de negócio, puxa, mas R$ 50 por usuário ou R$ 150 por usuário para desenvolvimento de aplicação, poxa, parece caro, né? Mas aí a gente tem que botar na caneta quanto tempo, né, a gente levaria para desenvolver a mesma aplicação codificando, né, seja em casa ou contratando uma consultoria para fazer isso, né? Num Java da vida, por exemplo, uma aplicação de celular. Então, a gente tem que botar isso na balança, tá? Não é só olhar para o valor ali no mês e pensar que aquilo ali tá caro. Um parêntese que eu queria fazer, tá? Então, cliquei aqui nesse link da web. Opa. Cliquei aqui no link e ele vai abrir a minha aplicação, ó. Pronto, essa aqui está a minha aplicação. Agora eu vou colocar aqui, ó, vou fazer um novo lançamento. Vou clicar aqui no mais, vou colocar a data de hoje. 10/12/2020. Opa, 2020, produto, notebook. E o valor, R$ 3.000. Vou validar a entrada do dado. Ó, ele já registrou aqui minhas vendas, ó, minha primeira venda do notebook. Se eu clicar aqui, ó, ele vai para aquela minha tela de detalhes. Então, essa aqui seria a minha aplicação de vendas. Ou eu posso fazer um novo registro, né? Por hora, não. Agora eu vou voltar aqui no meu OneDrive. E, ó, perceba que teve uma modificação aqui, ó, alguns segundos, ó. Se eu abrir aqui a minha planilha, tá feito aqui o meu registro, ó. Dia 10/12, notebook, no valor de R$ 3.000. E aqui ele gera uma coluna de ID lá do Power Apps para mim, tá? Quando eu fizer lançamentos via Virtual Agents, ele não gera esse registro, ele vai ter o preenchimento dos campos aqui, mas esse registro aqui, esse campo vai ficar em branco quando o lançamento for via Virtual Agents, tá? Então, voltando aqui agora para o nosso Power BI, antes eu não tinha nenhum registro. Eu vou atualizar aqui, ó, vou dar um refresh. Perceba que ele já ganhou até uma coluna nova aqui, ó. E se eu vir nos meus dados, agora eu tenho registros, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Transformar dados, vou vir aqui no Power Query e vou editar aqui o tipo do meu dado, né? Vou botar aqui para data, vai ser data mesmo, data simples. Produto vai ser texto. E valor eu vou botar valor decimal. Close e apply. Ó, agora sim, ó. Tem essa data aqui, ela pode ser diferente, né? Ela pode ser formatada aqui como uma data mais simples, né? Aí, ó, dia 10/12, notebook, valor R$ 3.000 e aqui está o meu número de ID. Eu posso trazer esse valor aqui para dentro agora, né? Criar aqui um values, valor para values. Fazer o seguinte, fazer o contrário. Vou botar aqui, ó. Notebook. Então, eu já começo a trabalhar com a visualização dos meus dados, né? Essa que é a grande sacada aí da Microsoft com a Power Platform, né? A integração entre as ferramentas. Eu poderia, como a gente já bem sabe, né? Quem já trabalha com Power BI, por exemplo, eu posso ter aqui um conjunto de dados, né? Uma consulta lá no meu banco, no on-premises, eu posso ter uma consulta na Azure, posso ter uma consulta na nuvem, né? Em outra nuvem qualquer, eu posso ter uma consulta em planilhas locais na minha máquina, e eu posso ter essa consulta num arquivo no OneDrive for Business ou numa lista do SharePoint. Então, são N possibilidades de cruzamento de dados aqui, de obtenção de insights a partir dos dados que eu gero dentro da companhia, né? Agora eu vou salvar esse arquivo aqui e vou publicar ele, tá? Então, aqui, save, vendas, underline GAVB.
Salvar, salvei ele na minha área de trabalho. E agora eu vou publicar. Vou publicar no meu My Workspace mesmo, não tem problema. Ok, vou voltar para o navegador, vou abrir aqui agora o Power BI. Workspaces, estudo. Opa, não. Meu Workspace. Tá aqui, ó, vendas de AVB. Se eu clicar no relatório, tá publicado, tá online. Tá agora, propriamente dito, no Power BI Desktop eu não faço mais nada. Eu criei o meu relatório aqui de uma forma bastante simplista, né, mas só para a gente ver o funcionamento. Tem uma pergunta ali, né, vi aqui agora no Power Apps trabalha com metadados. Cara, esse questionamento eu não vou poder te responder agora, tá? Até porque eu não fiz nenhum laboratório ainda utilizando metadados, mas creio que sim. Agora, o que eu vou fazer, tá? Eu vou abrir o Power Automate aqui e eu vou desenvolver uma rotina de automação de atualização de registros, tá? Essa rotina, o que ela vai fazer? A cada novo registro que eu tiver lá dentro da minha planilha de vendas aqui no meu OneDrive for Business, ele vai gerar uma atualização lá no meu Power BI. Então, eu vou fechar a planilha aqui para não ter nenhum problema de sincronia dos dados. Que aqui, essa é a minha tela inicial do Power Automate. Eu vou clicar aqui ó, em criar. Aqui no Power Automate, nós temos aqui algumas possibilidades de fluxo, né? Fluxo de dados automatizado, o que é? O fluxo de dados que vai disparar a partir de um evento, tá? O Power Automate, como é que ele funciona? Ele funciona a partir de um gatilho e N ações, tá? O que vai ser o meu gatilho aqui? Vai ser um novo registro lá na minha planilha do Excel. O que vai ser a minha ação? Atualizar o Power BI. Eu tenho aqui fluxo na nuvem instantâneo, né? O que é um fluxo na nuvem instantânea? É a partir de um botão. Por exemplo, eu tenho que fazer eu tenho que acionar esse fluxo, né? Por exemplo, eu posso criar um botão no meu, eu posso baixar o Power Automation no meu celular e criar um botão, por exemplo, que quando eu pressionar aquele botão, ele vai me enviar todas as notificações do Twitter conforme uma hashtag que eu já flaguei lá para mim monitorar. É uma forma. Eu posso capturar dados do Twitter, assim, utilizando o Power Automate. Fluxo agendar fluxo na nuvem, né? É um fluxo com base numa recorrência, né? Por exemplo, eu posso criar um fluxo que vai me enviar um alerta no celular ou por e-mail que a cada 15 minutos eu tenho que tomar água, por exemplo. Posso fazer isso. Fluxo da área de trabalho, aí seria assim o recurso de RPA, né? Aqui eu não vou poder mostrar porque eu estou usando um computador que ele está com Windows 10 Home e o RPA da Microsoft, o UI Flow, ele só funciona com Windows 10 Pro, tá? Mas sim, é possível, daí ele vai fazer N ações interagindo aqui com a minha área de trabalho, né? E o meu teclado e o meu mouse. E o fluxo de processo empresarial é aquilo onde eu posso, por exemplo, criar fluxos e eu posso aplicar esses fluxos a determinados grupos de usuários, né? Então, para determinado grupo de usuário, um fluxo vai ser acionado determinado gatilho for acionado. Por exemplo, que nem a gente comentou antes, um cara vai fazer uma entrega, um caminhoneiro vai fazer uma entrega, e aí quando ele imputar esse dado lá no nosso dataset, ele vai receber uma notificação que o input do dado dele foi realizado com sucesso. Por exemplo, só ele. É uma forma. Ou, por exemplo, quando ele fizer essa entrega, todos os meus usuários lá da operação, né, logística, vão receber um aviso, ó, a carga chegou no destino. Em vez dessa pessoa ter que pegar o telefone ou pegar o celular e mandar um WhatsApp para o motorista até ele se lembrar de olhar, ou se ele estiver dirigindo pode atrapalhar ele, e é até uma questão de segurança, né, porque ele não pode atender telefone dirigindo. Então, são formas, né, da gente utilizar a ferramenta. Então,
Nós vamos usar aqui fluxo na nuvem automatizado. Aqui o primeiro fluxo, o que eu vou fazer? Eu vou registrar ele como novo registro de venda. JAVB. Qual que vai ser o meu gatilho? O meu gatilho vai ser o OneDrive. Vou botar aqui, OneDrive. Aí, ele demora um pouquinho para carregar porque são bastante serviços, tá? E eu vou selecionar quando um arquivo é modificado. Aqui, ó, quando um arquivo é modificado. Ah, isso aqui é importante, ó. A gente tem o OneDrive e o OneDrive for Business. Aqui a gente está usando o OneDrive for Business, tá? Quando um arquivo é modificado. Seleciono a opção e clico em criar. Primeira coisa que ele vai me pedir é a pasta onde esse arquivo está salvo. Eu vou clicar aqui na minha pasta root, né, na raiz lá, e tá tudo certo. Realmente ela está salva na raiz lá, não botei em nenhuma subpasta. Agora, o próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova etapa. Essa nova etapa vai ser lá no meu Power BI. Vou digitar aqui então Power BI. Vou clicar nessa setinha aqui, porque ele vai expandir aqui para mim os N conectores. Aqui, ó, isso aqui eu queria mostrar antes. Ó. Aqui está mais fácil de ver. São os N conectores que a gente tem na Power Platform, tá? Isso daqui não é exclusividade só do Power Automate, esses conectores. Eles são todos disponíveis para a Power Platform como um todo. Tanto para o Virtual Agents quanto para o Power Apps. Então, eu tenho N possibilidades de interação, tá? Ó, Bitly, GitHub, Cloud App Security, e, enfim, e vai embora. Aqui, se a gente for ficar olhando um por um aqui, não terminamos hoje. Uma sugestão aí, vocês irem explorando quando tiverem possibilidade, tá? Depois, quando a gente concluir aqui o laboratório. Então, vou selecionar aqui o Power BI. No Power BI ele tem algumas opções, ó. Adicionar linhas a um conjunto de dados, atualizar um conjunto de dados, é essa que eu quero, ó. Atualizar um conjunto de dados. Agora eu tenho que citar onde é que, de qual workspace? Do meu workspace. Qual conjunto de dados? Vendas de AVB. E aí aqui agora eu posso pegar e clicar em salvar. Salvar. Prontinho. Agora eu vou voltar aqui na minha aplicação. Opa, tô com muita tela aberta aqui. Deixa eu fechar. Vou voltar aqui na minha aplicação e vou lançar um novo registro. Está aqui de novo 10/12. Produto, vou botar outro... Não, vou botar um produto diferente, vou botar TV. Um valor de R$ 2.000. Vou validar a entrada do registro. Notebook e TV, agora tem 2 registros. Data, produto, valor. Posso ver o detalhamento, data, produto, valor. E agora eu vou voltar lá no meu OneDrive. Ó, alguns segundos, se eu abrir aqui a minha planilha, entrou um novo registro, ó. Data, produto, valor. Aqui o ID que o Power Apps gera. Vou abrir aqui o meu Power BI, né? O serviço na nuvem. Vou clicar aqui em atualizar. Agora só vamos... Deixa eu ver uma coisa aqui. Workspaces. Workspace. Configurações. Ah, tá. Eu não tinha ajustado o gateway. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Editar credenciais. Aqui as minhas... A autenticação vai ser o Auth2. E aqui vai ser Organizational. E entrar. Prontinho, agora sim. Deixa eu voltar aqui então. Vou abrir o meu relatório.
Só para validar a atualização, beleza, tá? Prontinho, ó, tá aqui minha TV. Agora eu vou lançar um novo registro só para a gente não ter esse delay aí, tá? Para a gente poder ver isso funcionando melhor, sem que eu tenha que ir lá clicar em atualizar o dataset. 10/12 de 2020, produto tablet. R$1.000. Validei a entrada do registro. Vou voltar no Power BI. Deixa eu atualizar a página. Ele leva um pouquinho de tempo mesmo, tá? Aí, ó, prontinho. Tá aqui o meu tablet, ó. Eu não precisei fazer um agendamento, né? Perceba que eu nem entrei lá no serviço e fiz aquele agendamento de 8 vezes ao dia. Se eu fizer 200 registros aqui no Power Apps, ele vai atualizar 200 vezes para cada novo registro, tá? E agora a gente vai criar o nosso chatbot. Então, vou vir aqui na pastinha do Power Platform e abrir aqui o Power Virtual Agents. Ele vai carregar aqui o ambiente de desenvolvimento. Aí, para mim criar um novo robô, eu clico aqui no robozinho, clico aqui, ó, novo bot. Eu vou chamar esse bot de vendas_GAVB. O idioma, posso selecionar aqui o idioma, vou botar português Brasil. E eu vou deixar já setado South America, que é onde a gente está. Essa questão das regiões ela é importante, tá? Porque tal como quem já trabalha com o Azure, né, lá com os dados na nuvem, né, sabe que isso faz diferença no valor cobrado pelo serviço. Enquanto ele carrega aqui, algum questionamento? De toda forma, né, o que é bem legal assim da gente ver é não só a questão da integração dos dados, né, e como ela funciona, né, colaborando uma ferramenta com a outra, né, mas é a agilidade, né, do desenvolvimento. Ô, João, tem uma pergunta. Oi. Ali. Como faz para abrir esse aplicativo no celular? Tem que entrar na loja do teu celular, né? E digitar lá Power Apps. E aí tu vai baixar o Power Apps, vai logar com a tua conta Microsoft e ele vai exibir lá todos os aplicativos que vão estar disponíveis para ti. É bem tranquilo, é bem fácil. Tanto o Power Apps quanto o Power Virtual Agents, tá? E o Chat e o Power Automate. Power Automate também tem aplicativo. Onde eu posso desenvolver um aplicativo no meu celular, por exemplo, onde eu pressiono um botão e ele dispara lá um e-mail para os meus colegas de equipe avisando quais são os assuntos que estão rolando de acordo com uma hashtag que eu flaguei lá no fluxo do Power Automate. Uma possibilidade, né, que eu pensei aqui agora. Mas as possibilidades são inúmeras. Então, tu pode tanto receber alertas no celular via Power Automate, quanto enviar a partir do celular, tá? Enviar comandos, né? Tá? Automação de rotinas. Então, eu criei aqui o meu robô vendas de AVB. Vou vir aqui na esquerda, vou clicar em tópicos. O tópico nada mais, nada menos é que a conversa, tá? Como ela vai discorrer. Então, cliquei aqui em tópicos e eu vou clicar aqui, ó, novo tópico. Eu vou iniciar uma nova conversa, né? Eu posso criar N diálogos, tá? Esse é um deles. Então, esse diálogo eu vou chamar de vendas. Pode ser, vendas. E aí eu vou clicar aqui, eu vou digitar aqui uma frase de gatilho, né? O que vai startar a minha conversa com o robô?
por exemplo, eu posso escrever aqui, vendi. E clicar em adicionar. Então, uma vez digitando a conversa, né, que vai startar, eu vou clicar aqui, ó, em acessar tela de criação. Aí ele vai salvar o tópico, ele está carregando aqui o salvamento do tópico e vai abrir aqui para mim a tela de área de trabalho. Ó, então, o que acontece? Ó, eu imagino o seguinte, como a gente está falando de fluxo, primeira coisa, eu vou abrir o meu... Enfim, a gente vai ver ali depois na prática, mas eu vou abrir a tela onde eu vou conversar com o meu bot e vou digitar, vendi. E aí o bot vai responder. Ah, isso aqui ficou na frente. Ah, beleza. Aí eu vou digitar aqui, aí o bot vai responder. Oi, sou seu assistente virtual. Sou seu assistente virtual. Beleza, essa vai ser a resposta dele para quando eu mandar o enviar. Quando eu mandar o vendi para ele, no nosso chat. Aí agora eu vou adicionar um nó. Esse nó são as possibilidades, né, do que ele vai fazer na sequência, né? Ou mesmo eu. Aí então, no caso aqui, ó, eu vou adicionar uma resposta inteira de usuário. Cadê? Fazer uma pergunta. Aí aqui nessa pergunta, eu vou clicar aqui em identificar resposta inteira de usuário. E aí agora eu vou clicar nesse var aqui, ó. Eu vou chamar esse var aqui nome. E eu já posso fechar. Eu criei uma variável. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma eu vou digitar vendi. Aí ele vai me dizer, oi, sou seu assistente virtual. Aí eu vou fazer uma, aí eu vou digitar, ele vai me fazer uma pergunta. Qual o seu nome? Qual é o seu nome? E aí vai ter uma resposta do usuário, que daí vai ser lá no campo de texto do chat, que eu vou digitar o meu nome, João, por exemplo. E aí depois eu vou atribuir essa variável na continuação da conversa. Agora eu vou clicar aqui para adicionar um novo nó. E nesse novo nó eu vou adicionar aqui fazer uma pergunta. E aí agora eu vou atribuir aquela variável, ó, var nome. Estou aqui no campo de texto do bot, isso aqui é a resposta dele, var nome. Como posso ajudar? E aí aqui opções de múltipla escolha. Eu posso, por exemplo, botar variações de pergunta, né? Eu posso botar assim, registrar nova venda. Registrar nova venda. E a outra opção, nada. Prontinho. Agora, aqui no meu fluxo, ele se quebrou em dois, ó. Se lá na conversa ele vai aparecer para mim dois botões, registrar nova venda ou nada. Se eu clicar em nada, eu vou encerrar o assunto. Então, eu vou adicionar um nó, encerrar conversa e encerrar com pesquisa. Encerrar com pesquisa, ele vai botar lá uma pesquisa de satisfação da utilização do recurso para o usuário responder, com emojis lá, de um triste até um feliz. É basicamente isso. E aí aqui, registrar nova venda. Agora eu vou iniciar essa conversa aqui de entrada de dados. Eu vou clicar aqui no mais, vou entrar com um novo nó, vou clicar em fazer uma pergunta, e aí o bot vai me perguntar. Eu cliquei lá no bot, eu vou clicar lá em registrar nova venda, ele vai me perguntar, qual foi o produto vendido? A pergunta que ele me fez. E aí aqui eu vou botar a resposta inteira do usuário, e eu vou digitar um texto lá, smartphone, tablet, TV, sei lá eu que produto. E aqui essa variável eu vou chamar de var produto. Posso fechar aqui, ele já guardou a variável para mim. Agora eu vou adicionar um novo nó, onde ele vai me fazer uma pergunta agora, que vai ser, qual foi o valor? Fazer uma pergunta.
Qual foi o valor do produto vendido? E aí, novamente, eu posso botar aqui uma resposta inteira do usuário. E essa variável eu vou chamar de var valor. Vou fechar aqui. E agora aqui em var valor, eu vou adicionar um novo campo, um novo nó. E ele vai fazer mais uma pergunta para mim. Em que data? Em que data? Aí eu posso botar aqui ó, uma resposta inteira, que daí eu digito ali uma data, mas vai ficar meio esquisito, né? Então eu posso controlar a entrada desse dado aqui, ó, data e hora. Aí essa variável vai ser a var data. Posso fechar aqui, beleza. E aí agora eu clico aqui ó, em adicionar nó. E eu posso encerrar a conversa. Encerrar com pesquisa. Prontinho. Então agora eu clico aqui em salvar. Diálogo salvo. E agora eu posso testar ele aqui, ó, chat. Digite a sua mensagem. Vendi. Vendi. Ué, não é possível relacionar o tópico. O que aconteceu aqui? Vendi é o meu gatilho. O que houve aqui? Tópicos. Está ativado. Beleza. Acessar tela de criação. Ah, ele estava processando ainda o tópico. Vendi. Oi, sou seu assistente virtual. Qual o seu nome? Vou botar aqui, ó, João. João, como posso ajudar? Se eu botar em nada, ele vai encerrar a conversa. Sim. Aí ele faz aqui a minha avaliação da experiência do atendimento. Agora eu vou iniciar novamente a conversa. Vendi. Qual o seu nome? Isso aqui a gente até poderia criar uma regra para que ele não fique perguntando toda hora, tá? Mas senão daí a gente vai abrir muito aqui os campos e não é o objetivo nesse momento, né? Como posso ajudar? Registrar a nova venda. Qual foi o produto vendido? Antes de fazer esse lançamento aqui, tá? O que eu vou fazer? Agora, eu já vi que o meu bot está funcionando, a conversa, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no meu fluxo de lançamento do registro, eu tinha encerrado ele, eu vou eliminar esse tópico, esse nó, e vou adicionar um novo nó. Esse novo nó, eu vou botar a opção de múltipla escolha, tá? Vou fazer aqui uma pergunta, ele vai me perguntar assim, confirma a venda? Eu vou ter informado já os dados para ele. Opções de múltipla escolha, eu vou botar ou sim, ou não. Resposta. Essa vai ser o nome da minha variável. Se
for não, não, peraí. Tá. Se for igual a não, então eu vou encerrar a conversa. Encerrar com aquela pesquisa de satisfação. Se for sim, aí então vou clicar aqui ó, no adicionar nó. E aqui no adicionar nó, no sim, eu vou clicar em chamar uma ação. Criar fluxo. Aí ele vai lá para o Power Automate. Ele vai fazer uma sugestão aqui para mim. Eu vou excluir essa sugestão. Vou excluir essa daqui também. E aqui o gatilho vai ser o HTTP. Tá aqui, ó, HTTP. E no HTTP eu vou utilizar essa primeira opção aqui, ó. Opa. Excluir. Ok, selecionei errado. HTTP. Pronto. Quando solicitação é recebida, era essa que eu queria. Ah, aqui, ó. É que eu estava clicando aqui em cima, é aqui embaixo. Ó. Quando a solicitação HTTP é recebida. Prontinho. Aqui agora eu posso escrever o JSON, né, que seria o entendimento, né, da conversa lá com o chatbot, ou então eu posso usar aqui, ó, use conteúdo de amostra para gerar o esquema, se eu não sei escrever em JSON, tá? Se eu não sei inserir o código, né? Se eu não sei codificar isso. Então aqui no JSON, posso colocar assim, ó. Data, venda. Formato, né, da data. Vírgula. O meu próximo registro vai ser o nome do produto. E a descrição, né, vai ter um texto lá. Descrição. Valor venda. E o formato do número, né? Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5. Formato do campo. E é isso. Eu clico em concluído. Opa. Ah, faltou a vírgula. Vírgula. Concluído. Prontinho, olha, já escreveu aqui para mim o JSON. Ó. Seria algo parecido com o que a gente tem lá no Power BI, usando, aquele usar coluna de exemplo, né? Quando eu não sei necessariamente como escrever uma função M lá, uma sintaxe no M, eu uso essa amostra de coluna e aí o próprio Power BI escreve para mim conforme as sugestões que eu vou dando para ele, né? Identificar como que eu quero o dado nessa coluna nova. É basicamente a mesma coisa, tá? Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em adicionar uma nova etapa. Essa nova etapa vai ser a minha fonte de dados. E a minha fonte de dados vai ser essa daqui, ó, Excel Online Business, que é do OneDrive for Business. E o que eu vou fazer no Excel? Adicionar uma linha em uma tabela. Deixa eu ver aqui, ó, uma coluna. Adicionar uma linha em uma tabela. É isso aí, ó. Selecionei essa opção, localização. Então, eu vou achar aqui a minha planilha, né?
Tá carregando, leva um pouquinho de tempo, tem um delayzinho. OneDrive for Business. Biblioteca de documentos. OneDrive. Arquivo. Clico na pastinha aqui, ó, vendas de AVB, que é aquela minha planilha que eu tenho lá no meu OneDrive. E aí aqui agora, eu seto aqui ó, a minha tabela dentro da planilha, né, GAVB. E aí agora eu começo a identificar aqui os campos, né, que eu vou preencher conforme a minha conversa. Em data venda, vai ser esse JSON aqui que eu gravei lá em cima, né, data, opa, 2 vezes. Em produto, nome do produto, valor venda. E aí aqui eu posso clicar em salvar. Está salvando aqui o meu fluxo. Fluxo salvo, pronto. Agora eu posso voltar aqui no Virtual Agents. E aí aqui no Virtual Agents, o que eu vou fazer aqui no Sim? Então eu vou clicar nesse mais, vou chamar uma ação. E ele já deve ter carregado aqui para mim aquela conversa. Tá aqui, ó. Power, até ficou com o mesmo nome, ó. Isso aí é ruim, deixa eu ajustar. Meus fluxos. Opa. Salvar, eu vou salvar, vou vir aqui nos meus fluxos e vou editar, porque está com o mesmo nome do fluxo que eu já havia criado no laboratório que eu deixei lá, que eu provisionei. Não tem problema. Deixa eu vir aqui então. Meus fluxos. Tá aqui, ó. O que eu vou adicionar na variável data venda? Vai ser a minha variável data. Isso aqui é lá do JSON, né? No nome do produto vai ser a var produto. Valor da venda vai ser o valor. Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui então no mais e vou encerrar a conversa. Encerrar a conversa com pesquisa. E eu vou clicar em salvar. Diálogo salvo com êxito. Legal. Vou clicar aqui em redefinir para ele reiniciar o diálogo. Vamos começar de novo então. Vendi. Qual o seu... Oi, João. Sou seu assistente virtual. Qual o seu nome? João. Como posso ajudar? Registrar nova venda. Qual foi o produto vendido? Vou botar aqui headset. Qual foi o valor do produto vendido? Tá R$100. Em que data? Em 10/12/2020. Confirma a venda? Sim. Confirma a venda. Ué. Eu digitei conforma. Cadê aqui? Confirma. Confirma a venda? Beleza. Tá. Deixa eu ver aqui, que ele não entendeu a finalização da conversa. Tá, inserir as variáveis. Encerrar conversa. Fim de conversa. Vamos excluir aqui. Encerrar conversa. Encerrar com pesquisa. Legal, encerrou com pesquisa. Clicar em salvar. Deve estar processando ainda a conversa. Deve ser a mesma coisa que aconteceu antes.
Vou iniciar a conversa novamente. Vamos ver se dá tempo de até chegar lá no final ele já ter processado. Opa. Entendi. João, qual é o seu nome? João. Como posso ajudar? Registrar nova venda. Ah, ele está processando a conversa ainda. Ele demora um pouquinho, tá, gente? É por isso que eu fiz esse salvamento aqui, tá? Por isso que eu fiz o projeto antes e aí agora eu fiz de novo em tempo real, tá? Vamos ver. Registrar nova venda. Qual foi o produto vendido? Beleza. Outra coisa aqui. Teclado. Qual o valor do produto vendido? Nem sei quanto é que tá no teclado. Tá aqui, R$100. Em que data? Hoje. Confirma a venda? Sim. Isso respondeu sua dúvida? Sim. Experiência excelente. Agora eu vou voltar aqui no meu OneDrive. Ela percebe que ele recebeu uma atualização. Abrir a planilha de vendas de AVB. Ué, vamos ver. Fechar, vou abrir de novo. Ah, olha só, eu selecionei o fluxo errado lá, porque estavam os dois com o mesmo nome, ó, ele lançou o teclado aqui, ó, na minha outra conversa. Deixa eu trocar aqui, então. Excluir esse nó. Excluir, adicionar, chamar uma ação. Deixa eu ver uma coisa, exibir detalhes do fluxo, se é essa daqui. Ah, é aquela ali mesmo. Var data, nome do produto. Var produto, valor da venda, var valor. Aí agora sim. Adicionei as variáveis, beleza. Legal, agora o que vamos fazer aqui? Adicionar uma pergunta. Confirma a venda. Digitou errado o confirmar. Confirma. Confirma a venda. Então, tá, beleza. Lançamentos, confirma a venda, legal. Opções do usuário. Sim. E aí vai ser encerrar com pesquisa. Salvar novamente. Limpar a conversa. Sim. Vamos iniciar. Opa. Aí. Entendi. Oi, sou seu assistente virtual. Qual é o seu nome? João. João, como posso ajudar? Registrar a nova venda. Opa, está processando ainda a conversa. Vamos ver. Registrar a nova venda. Ah, está processando ainda. Ele leva um tempinho aí até registrar todo o tópico da conversa. Deixa eu iniciar de novo. Vendi.
Gente, eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui, porque ele tá com um delay aqui no processamento da conversa, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o outro robô que já está pronto, que é a mesma conversa, e é outro painel só, e aí eu vou fazer um lançamento por lá, para vocês verem ele atualizando no Power BI, que daí a gente agiliza o processo, mas o processo é esse, tá? Agora é só o tempo dele renderizar a conversa lá. Deixa eu voltar aqui no Power BI. Deixa eu abrir esse painel de vendas. Deixa eu abrir aqui outro Power Virtual Agents. Robô. Beleza, esse aqui mesmo, legal. E aqui era um pouquinho mais comprida, era realizei uma venda. Qual o seu nome? João. Ó, Smart TV, smartphone, tablet, headset, teclado, mouse. Vou fazer um registro diferente agora, tá? Como posso ajudar? Registrar venda. Qual a data da venda? Data de hoje, dia 10 de 2 de 2020. Qual foi o produto vendido? Vou botar aqui relógio. Qual foi o valor? Tá, R$ 150. Você vendeu relógio em 10 do 12 por R$ 150. Confirma a venda? Sim. Sim. Aí, então, se eu vir aqui na minha planilha de vendas, daqui a um pouquinho vai ter um registro de um relógio aqui. Aqui, ó, relógio. Entrou aqui o relógio. Se eu vier agora aqui no Power BI, deixa eu atualizar só a página, não estou atualizando o dataset, tá? Só estou atualizando a página. Daqui um pouquinho mais é para aparecer o relógio aqui também. Ele está demorando um pouquinho para fazer essa comunicação aqui, tal como demorou lá com o Virtual Agents. Mas não é normal, tá? Tem umas oscilações, teve alguns lançamentos que foram mais rápidos e ele já entrou quase que instantaneamente, outros realmente demoraram um pouco mais. Até por isso que eu criei esse laboratório antes para já deixar pronto, né? Caso eu tivesse esse problema em alguma das etapas. Eu vou cuidar aqui a atualização enquanto a gente conversa, mas num primeiro momento seria isso, tá? Esse seria aí o laboratório de integração entre as ferramentas. A gente usou aqui o Power BI, o Power Apps, o Power Automate e o Power Virtual Agents. Lembrando que essa oscilação aí, ela não é normal, tá? Ela é atípica. Aconteceu algumas vezes, eu quis me precaver e aconteceu aqui agora novamente. Ah, sim. O Logan falou ali que faltou a interrogação. Realmente, em algum momento ali no chatbot deveria ter digitado a interrogação. Em alguma das etapas da conversa ali, eu que não percebi.
Alguém quer fazer alguma pergunta, intervir de alguma forma? Fazer algum adendo? Ô, João, a gente tem algumas perguntas ali, né? Se essas respostas podem ser buscadas de uma base, se era para ter sido uma pergunta, tá faltando. Não, o Logan perguntou ali, né, que era para ter sido uma pergunta que eu esqueci de digitar no final de alguma das frases da interrogação. É isso aí. Deixa eu ver qual delas. Legal. Mas a ideia era essa, né? Mostrar a facilidade da integração desses produtos, né? E a maioria deles aí sem uma codificação sequer aí, né? E a gente mostrou aqui com Excel, mas ele poderia ser utilizado aí bases de dados, né? Como um SQL Server, Data Lake, Poderia. outros componentes também. Não, sem dúvida. Inclusive, para quem trabalha já tem um ambiente, né, no Azure lá e hospeda os dados lá em Data Lake ou em Azure SQL, né, seria a melhor indicação, né, para um uso assim prático, né, para uma aplicação mais robusta. Dentre as opções que a gente dispõe, né? E aí sim, se quiser desenvolver efetivamente dá para desenvolver até, talvez, quem sabe, não quero ser, vamos dizer assim, otimista demais, mas dá para desenvolver até mesmo um RP dentro do Power Apps, né? Com paciência, lógico, né? E tempo para desenvolvimento da aplicação, dá para desenvolver algo bem grande utilizando como data service, né? Aí tu não precisa, por exemplo, contratar um serviço na nuvem e também tu não precisa se preocupar em armazenamento desses dados. São possibilidades, né? N possibilidades que a gente tem dentro da ferramenta aí. Só uma pena que não carregou aqui ainda o relógio. Isso que eu queria mostrar, que é a parte legal, né? Quando ele faz a atualização do dado lá. É bem atípico mesmo, porque não demorou tanto assim da outra vez que eu fiz. Inclusive aqui nesse mesmo pipeline. Talvez por estar usando uma conta de estudante, né? Pode ser também. Aí ele economiza recurso, né? Mas é isso, eu espero ter podido contribuir aí, né, mostrando as possibilidades que a plataforma como um todo oferece e a potencialidade, né? Muitas vezes a gente vê clientes pedindo para desenvolver um campo dentro do Power BI para imputar dados. A gente tem uma possibilidade, isso é legal de mostrar, ó, que tem aqui o Power Apps for Power BI, onde eu posso colocar uma aplicação do Power BI dentro do Power Apps dentro do Power BI. E começar a desenvolver ela aqui dentro. Aí eu posso ter uma tela aqui, por exemplo, de lançamento de vendas. Ou posso ter uma tela aqui que faça algum tipo de registro que seria interessante eu ter dentro do Power BI para já aparecer aqui na minha tela, né? Então, são N possibilidades, tá? O Power Automate também, envio de e-mails, notificações, a gente pode fazer inclusive fluxos de trabalho lá conectados com o Power Apps, que, por exemplo, quando eu receber um novo colaborador na minha empresa, eu faço esse input via Power Apps e o Power Automate faz um teste lá dentro da Azure lá para ver se vai criar um usuário de acesso para aquele novo usuário. Enfim, possibilidades inúmeras. Enviar dados para o blob, é aquilo que a criatividade permite, né? Legal, João. Eu acho que por hoje é isso aí. A ideia era dar uma visão aí, né, do Power Platform e seus componentes aí, essa integração entre esses componentes aí. Então, obrigado, pessoal, por ter participado aí. Semana que vem a gente deve ter uma outra ferramenta de low code, que é a da OutSystem. Então, a gente deve estar publicando aí para a semana que vem aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Valeu, Feito. Tchau, João. tchau. Boa noite. Opa, obrigado. Até logo, gente.